Seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia Sagrada. E no estudo de hoje a gente vai estudar sobre educação cristã. Muitas pessoas dizem que os cristãos são alienados porque só estudam a Bíblia e tal, mas o que será que a Bíblia fala sobre educação? Que conselhos ela dá sobre esse tema? Acompanhe esse vídeo até o final para você se aprofundar no que a Bíblia ensina sobre o tema educação e quais são os princípios bíblicos para uma educação saudável. E antes de irmos para o estudo da Bíblia, convido você aí para pegar a sua Bíblia na sua casa para acompanhar cada um dos textos que nós vamos estudar aqui. E antes de irmos para o estudo, quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente orar a Deus. Seu Deus e Pai, hoje nós vamos aprender sobre educação. Queremos te pedir que o Senhor nos oriente, Pai, através do Espírito Santo, para que Ele nos ajude a compreender mais esse tema da Bíblia Sagrada. Abençoe quem tem estudado a Bíblia aqui através desse estudo, Pai. Dê a ele sabedoria, não só no conhecimento da Tua Palavra, mas também nos outros conhecimentos necessários para a vida. Essas bênçãos, Pai, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Lembrando que a gente está estudando a série Ouvindo a Voz de Deus e hoje é o tema 25. Faltam 2 temas aí para a gente finalizar essa série de estudos. Vamos falar sobre educação cristã. E como seres humanos, nós precisamos nos desenvolver fisicamente, mentalmente, espiritualmente, e é nesse caminho que vai a redenção. Deus também quer nos levar através do sacrifício de Jesus, da aceitação do Espírito Santo. Deus quer transformar o nosso caráter, a nossa vida por inteiro. Ele quer que a gente alcance a excelência e a educação faz parte disso. E eu gosto muito de um tema chamado mordomia cristã, onde a gente divide ali basicamente a vida em 4 áreas. É o templo, que é o cuidado com o corpo, o tempo, que é a administração das horas, os talentos, que é a administração dos recursos que Deus nos dá, intelectuais, etc. E também tesouro, que é como Deus nos chama a administrar os recursos que a gente tem aqui. Mas, sem mais delongas, vamos para o estudo de hoje e depois a gente fala sobre mordomia cristã. A primeira pergunta diz assim: por que é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação de nossos filhos? Vamos ler Jó capítulo 36, verso 22, que diz assim: eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é o mestre como ele? Olha só que texto interessante. Nós devemos seguir os conselhos de Deus a respeito da educação, da nossa educação e da educação dos nossos filhos, porque ele é o mestre dos mestres. Sabe, Deus criou o ser humano e ele sabe quais são as faculdades elevadas em que o ser humano pode alcançar. Como eu disse, Deus quer que a gente alcance o mais alto grau de excelência. E por ser um bom educador e conhecer a natureza humana, porque foi ele que nos criou, ele sabe muito bem qual é a melhor educação para nós. A segunda pergunta diz assim: qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Marque verdadeiro ou falso. E nós vamos ler Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17 e também capítulo 3, verso 8 a 10, que diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Aqui nós vemos vários atributos de como Deus é didático na educação. A primeira coisa que eu interpreto aqui nesses textos é que Deus, antes de criar o ser humano, ele criou toda a natureza, todas as coisas, colocou o ser humano ali no jardim do Éden e colocou ele para cultivar e guardar o jardim, ou seja, deu responsabilidade para aquele casal e foi apresentando através de um relacionamento pessoal cada detalhe da criação e também ensinou alguns atributos morais, por exemplo, a questão da obediência. Mas o que mais me chama a atenção é porque mesmo o homem, quando caiu em pecado, ao invés de Deus o abandonar, Deus vai atrás do ser humano e ajuda ele a reerguer, ou seja, Deus ajuda a redimir o ser humano. Ele vai atrás de Adão e Eva e a resposta fica assim: Deus transmitia seus ensinos face a face? Verdadeiro. Deus ensinava através da natureza? Verdadeiro também. Então Deus era bastante didático, né? Isso é muito importante e era prático também. Então a gente entende que um ensino não pode ser apenas teórico, né? Tem que ser prático. A terceira pergunta diz assim: qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão,
tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu Deus, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e ele o tomou. Essa é uma passagem interessante de Eliseu e os discípulos dos profetas, onde mostra que eles decidiram construir um lugar para juntos estudarem. Então, o que antecede as escolas bíblicas cristãs são a escola dos profetas, que já existia lá no Antigo Testamento. A quarta pergunta diz assim: de que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante seu ministério terrestre? Mateus capítulo 4, verso 18 a 25 diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então é interessante como Jesus se colocou à disposição quando esteve aqui a educar as pessoas através de um relacionamento pessoal e através também do ensino da natureza. Jesus costumava ensinar as coisas através de parábolas. Então ele via um semeador plantando a semente e ilustrava: Eis que o homem saiu a semear. E assim ele ensinava. Jesus era muito didático. E a resposta fica assim: Jesus ensinava através da observação e da convivência. Cristo chamou discípulos e os levou consigo, ministrando-lhes ensinamentos enquanto eles o observavam, curar, pregar, ensinar e relacionar-se com as pessoas. A quinta pergunta diz assim: que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 e 1 Coríntios 3, verso 19. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então aqui nós podemos ver uma diferença que existe entre a educação cristã e a educação que não tem os princípios cristãos. Sabe, a educação cristã sempre vai estar atrelada a valores que vão além da vida aqui neste mundo, um padrão moral de educação, e isso é fundamental para uma educação física, mental e espiritual. Então a resposta da pergunta 5 fica assim: a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sexta pergunta diz: quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Vamos ler Colossenses capítulo 2 e 1 Timóteo capítulo 6, verso 20 e 21, que dizem assim: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. É notável a diferença de uma pessoa que estuda numa escola particular e numa escola que é do governo. Nós podemos ver o quanto uma escola particular, uma escola cristã, ela se dedica, dá mais atenção e traz valores cristãos. Enquanto nas escolas seculares, nós vemos aí um baixo padrão moral. E além do baixo padrão moral, nós podemos ver também o quanto o índice de analfabetismo funcional tem atingido as pessoas que fazem parte da educação pública. Então a resposta fica assim: filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. A Bíblia não está dizendo aqui que nós não devemos ter um estudo aprofundado. Muito pelo contrário, os pais da ciência eram pessoas que tinham sim uma convicção na palavra, na Bíblia Sagrada. Isaac Newton, por exemplo, falou mais sobre profecias bíblicas do que física. Então o que a Bíblia está fazendo aqui é dando um critério para que o estudo secular seja feito, mas sempre levando em consideração os princípios da palavra de Deus. A sétima pergunta diz assim: qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Deuteronômio capítulo 6, verso 5 a 9 e Efésios capítulo 6, verso 4 diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
alma e de toda a tua força, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É interessante ver como no Antigo Testamento Deus chamou o povo a falar de Deus para os seus filhos, no caminho, no trabalho, em casa. Então é fundamental o estudo da palavra de Deus, essa educação cristã, baseada nos princípios cristãos. Então não só os adultos devem estar diante da presença e da disciplina de Deus, ou seja, levando em consideração as regras, os mandamentos de Deus, como isso também deve ser ensinado para as crianças. E a resposta fica assim: ensinar a palavra de Deus aos filhos a todo instante, ao levantar, ao andar e ao deitar-se. Criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. É como diz o provérbio, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, não o caminho. Porque se a pessoa fala, mas não vive de acordo com aquilo, ou não se baseia naqueles princípios, a criança não vai dar atenção. A 8ª pergunta diz assim: quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Isaías capítulo 54, verso 13, também capítulo 49, verso 25, dizem assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. O contexto aqui é o seguinte: tirano é aquela pessoa que desobedece a Deus. Por exemplo, quando o povo de Israel era levado cativo, o tirano era aquele que era o dono do cativeiro. E os filhos de Deus aqui, no caso, são aquelas pessoas que estão sob o domínio de alguém, mas Deus diz que ele vai livrar os filhos dele desse domínio do tirano e vai lutar contra os que lutam contra você e vai salvar os seus filhos. É como se Deus estivesse dizendo assim para o povo de Israel: olha só, vocês me desobedeceram, mas eu vou cuidar do filho de vocês e vou livrar vocês do cativeiro e vou salvar o filho de vocês. Isso, no contexto do estudo bíblico aqui, é para dizer que Deus vai salvar os nossos jovens. Deus quer salvar as crianças e os jovens. Ele se preocupa. Então nós precisamos dar atenção à educação que nós estamos tendo e também das nossas crianças, dos nossos jovens. Esse é o contexto. Então a resposta da pergunta 8 fica assim: todos os filhos devem ser ensinados a respeito do Senhor e Deus quer salvar os nossos filhos. A 9ª pergunta diz assim: qual é o resultado da educação ministrada aos filhos segundo o caminho do Senhor? Vamos ler Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Uma criança que desde pequena é educada na lei de Deus, que segue a palavra e os princípios da palavra de Deus, como essa pessoa vai ter uma vida abundante. E aqui a gente não fala só sobre bênçãos financeiras, mas vai ter uma família mais estruturada, vai conseguir um trabalho melhor, etc. Seguir os princípios da palavra de Deus sempre vai trazer benefícios para a vida daquela pessoa que decide fazer conforme a vontade de Deus. Então a resposta fica assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E eu não posso finalizar esse vídeo sem antes fazer com você um compromisso de fé. Por isso eu te pergunto: você decide seguir a orientação bíblica com respeito à aquisição da verdadeira educação para você e para seus filhos? Ou seja, você deseja colocar em prática na sua vida os princípios da palavra de Deus? Você precisa da ajuda de Deus para viver esses princípios? Eu preciso, acredito que você também. Por isso, nesse momento, quero convidar você para a gente fazer mais uma oração a Deus para a gente finalizar o estudo de hoje. Feche seus olhos. Seu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelos princípios que o Senhor nos dá. Mas é bem verdade, Pai, que embora os Teus princípios sejam perfeitos, nós como seres humanos somos falhos ao tentar colocar eles em prática. É por isso que pedimos, Pai, o Espírito Santo, para que Teu Espírito nos ajude, Pai, a viver de acordo com os Teus princípios aqui nesse mundo, para que através da obediência aos Teus princípios, nós possamos ter um caráter transformado para a Tua honra e Tua glória. Abençoe a pessoa que tem estudado a Bíblia aqui comigo hoje, Pai, que esse estudo abra a mente dela, para que ela possa ter uma boa educação, para que ela possa se dedicar a compreender mais, não só a Tua palavra, Pai, mas também crescer academicamente e espiritualmente. Seja conosco, Pai, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Te vejo no próximo estudo. Tchau, tchau.